No livro do profeta Isaías, no capítulo 63, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor, um texto bem longo, mas nós vamos lê-lo. Quem é este que vem de Edom e de Bosra com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Aqui ele responde: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. E ele pergunta: por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como a daqueles que pisa uvas no lagar? E ele responde: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, por estar vermelho, pulou aqui a folha, mas já vou achar. Eu sozinho pisei, versículo 3, no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Aleluia, Jesus. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por toda a terra. Agora ele vai falar das benignidades que ele fez no versículo 7. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar, com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo, aquele cujo braço glorioso ele fez andar, a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno, aquele que os guiou pelo abismo como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o animal que desce as vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para criar um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das suas entranhas e as tuas misericórdias detêm-se para comigo. Mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão nos não conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, é nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade, é o teu nome. Porque, ó Senhor, nos faz desviar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração para que te não temamos? Faz voltar por amor dos teus servos as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo fui possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como aqueles que nunca se acharam pelo teu nome. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos, neles há eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós,
somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto, nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas um deserto, Sião está feito um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada, e todas as nossas coisas aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre estas calamidades, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligiria tanto? Aí o Senhor vai responder para eles assim. A igreja pode estar sentada, que eu vou falar dessa resposta. Aleluia. Irmãos, eu não sei se você entendeu, mas isso aqui vai estremecer você. O Senhor está falando do juízo dele para com o povo de Israel. O que é Isaías? Isaías é um profeta messiânico que profetiza a vinda de Jesus. A vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Jesus nascendo de uma virgem. Jesus habitando na região de Zebulon e Naftali. Jesus sendo chamado do Egito. Jesus sendo rejeitado. Jesus sendo pisado. Jesus sendo glorificado, ressuscitado dos mortos. E Jesus buscando o seu povo, aleluia. Ele profetiza a rejeição de Israel para com Deus, e a aliança de Deus para com os gentios, eu e você, amém? E ele mostra também toda a sua fúria, toda a sua vingança, sobre aqueles que o desprezaram. E na visão do profeta, ele diz: quem é este que vem, aleluia, o versículo 63, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Quem é esse, igreja? Quem é? A resposta está aqui, ele responde: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Quem é que fala da justiça verdadeira e que é poderoso para salvar? Quem é esse, igreja? Quem? Jesus. Na medida que o Senhor dá a visão para Isaías, Sandro, ele já dá a visão interagindo com Isaías. Isaías está vendo a visão e fala: quem é este que vem de Edom e de Bosra, com as suas vestes tintas, glorioso? Quem é este? Ele fala: eu, aleluia, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. E ele, na visão olhando, ele fala: por que está vermelha as tuas vestiduras, e as tuas vestes como daqueles que pisam uva no lagar? Pisar, esmagar, moer. Irmãos, quem crê que Deus é amor, diga amém. Amém. Quem crê que Ele é juízo, diga amém. Amém. Que Ele é justiça, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Porque está vermelha as tuas vestiduras, versículo 2, e as tuas vestes como daqueles que pisam uvas no lagar. Ele olha e fala: eu sozinho pisei, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Isaías não é uva, Isaías não é suco, Isaías é sangue. Por que, Senhor? Porque eu os pisei, porque eu os esmaguei. Por quê? Porque me deixaram sozinho, me rejeitaram, não quiseram o meu nome, profanaram o nome do meu Deus, distorceram a minha palavra, negaram os meus estatutos, feriram o meu povo. Presta atenção.
Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Eu os pisei na minha ira, os esmaguei do meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Quem é remido do Senhor, diga amém. Você é remido do Senhor? O seu dia é chegado. Pisaram em você também, não pisaram? Mas aqui no caso foi o Senhor mesmo que pisou. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano do meu redimidos é chegado. Você já vai entender a mensagem. E olhei e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse. Aqui está falando do sacrifício dele. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no furor, e a sua força derribei por terra. Aí quando o Senhor começa a executar o juízo sobre o povo de Israel, pastor, mas não aconteceu esse juízo ainda? Não. A palavra me diz de um homem chamado Adolf Hitler. Este homem chamado Adolf Hitler, ele matou 6 milhões de judeus. Quem conhece a história, diga amém. Até hoje, no meio do povo judaico, muitos morrem por causa de bomba que explodem. Quantas guerras houve, guerras tão terríveis, que Israel por um instante deixou de ser nação. Não é isso, querido? E voltou a ser nação em 1948. E uma grande guerra vai se levantar contra Israel. Uma grande guerra vai se levantar contra Jerusalém. Porque os exércitos do norte avançarão, e o Eufrates secará para que o exército do norte avança e tome aquela cidade. E nós sabemos que isso está acontecendo. Nós sabemos que o rio Eufrates já está seco, e que o exército do norte está para o lado da China, da Ásia. E nós já vimos em vídeo aqui o grande exército da China mandando um recado para a Ásia, aonde muitos judeus ainda serão trucidados, serão ali, queridos, massacrados. Mas por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque eles escolheram, porque Jesus esteve com eles. A palavra deles no Velho Testamento apontava a vinda de um Messias, apontava a vinda de um Salvador. E quando o Senhor estava em silêncio por 400 anos, ele se revelou para Zacarias, dizendo que Zacarias teria um filho chamado João Batista, e que João Batista não seria pequeno, porque João Batista prepararia o caminho do Senhor, anunciaria o Messias. E assim se fez, e dali estabeleceu de novo a comunhão de Deus para com o povo. E logo Jesus nasceu conforme as Escrituras, conforme os pergaminhos, conforme os antigos profetas profetizaram, tal qual Isaías. E eles sabiam quem era Jesus. Nicodemos, ele foi até Jesus e falou assim: olha, eu bem sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais. Aqueles homens chamavam Jesus de rabi, chamavam Jesus de mestre, chamavam até de Messias. Ele sabia. Quando Jesus ressuscitou, eles compraram os guardas, para que os guardas não falassem que o corpo dele foi roubado. Ele sabia que Jesus tinha ressuscitado, porque profeticamente eles sabiam que isso ia acontecer. Tanto ele sabia que Jesus ia ressuscitar, que eles colocaram guarda lá, queridos. Eles rejeitaram a profecia porque quis. E quando Pilatos olhou para Cristo, depois de ter mandado ele para Herodes, depois de Herodes ter mandado de volta, Pilatos chega para todos aqueles judeus e fala: olha, eu não vi pecado neste homem, não há nada qual eu possa acusá-lo. Já açoitei ele, já arrebentei ele, mas eu não posso matá-lo. Não há acusação para matá-lo. Este homem é inocente, aleluia. Mas aquele povo que tinha uma lei dada por Deus que não podia matar, aquele povo em uma só voz ele clamou. Aquele povo em uma só voz, aleluia, exclamou: crucifica-o, mata-o. Nós queremos ver o sangue dele derramado, nós queremos ver ele morto. Mas a lei estava escrito: não matarás. Mas eles pularam a lei, falaram mata, mas se esqueceram que se eles, aleluia, rejeitaram Cristo. Tem doutrinas intituladas evangélicas, entre aspas, que eles guardam a lei, sim ou não? É por isso que nessas doutrinas você não vê um demônio sendo expulso.
É por isso que nessa doutrina você não vê, aleluia, Deus se manifestando. Por quê? Porque a doutrina dos demônios cai por terra. É uma doutrina de Cristo, é a autoridade que Cristo outorgou. Então, amados irmãos, aqueles que estão vivendo a lei não vão viver a graça de Cristo, muito menos a autoridade dele. Então aqueles homens, como rejeitaram a Cristo, prevalece sobre eles a lei. Então eles se esqueceram, eles falaram: crucificam, mata Jesus, mas se esqueceram que a lei fala: é olho por olho, é dente por dente. Se o sangue derramar, o seu sangue será derramado. Então não foi Deus que os matou, eles se mataram. E como que ele sabia disso? Pilatos o que? Crucifica? O crucifica. Pilatos pega uma bandeja de prata, nem de prata, era de bronze, lava a sua mão, e ele fala assim: eu estou inocente do sangue deste justo. E todos aqueles judeus falam: e que o sangue deste justo caia sobre nós e sobre a nossa descendência. Papai do céu lá em cima, apertou o enter. E ali eles crucificaram Jesus. Eles mataram Jesus. Mas Jesus ressuscitou, sim ou não? Mas Jesus na vida dele está morto. Jesus ressuscitou para aquele que crê nele, mas aquele que não crê nele, ele ainda está morto. Aquele que não crê nele, o sangue dele não tem ação sobre a vida desses. Tudo que ele conquistou na cruz do Calvário, a cura, a salvação, a libertação, não tem poder sobre estas vidas. Mas aquele que crê na sua palavra, nos seus estatutos, esses, aleluia, vivem a graça de Cristo. Mas aí quando esse massacre começou, quando os judeus começaram a ser perseguidos em todas as partes, quando eles começaram a ser pisados, massacrados, porque o Senhor falou assim: não, eu vou fazer com que vocês sintam a minha falta, eu vou fazer com que vocês me reconheçam, eu vou fazer com que vocês se lembrem de tudo que eu fiz por vocês. Cada detalhe que eu fiz por vocês, vocês vão se lembrar, por ter me rejeitado. Quando começa o juízo de Deus ser estabelecido, isso aqui é muito forte. Quando começa Deus estabelecer o seu juízo, aqui ele explica no versículo 7, as benignidades do Senhor mencionei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos concedeu. Você vai se surpreender com essa mensagem, estou só explicando a história. E a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo a sua misericórdia, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu salvador, em toda a angústia deles foi ele angustiado. E o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tornou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, ele mesmo pelejou contra eles. Cumpriu-se a palavra que lá na frente Deus daria, dizendo: horrenda coisa é cair na mão de um Deus. O Senhor falou: deixa que esses aí mesmo eu trato. Quando começou a ser pisado, quando começou a ser ferido, eles se lembraram de Deus. Aqui olha, versículo 11, todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, e começaram a dizer assim: irmãos, olha, onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu espírito? Quando Adolf Hitler começou a prender aqueles judeus, aqueles homens: fica tranquilo, nós somos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós somos o Deus que abriu o mar vermelho, nós servimos um Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que esmagou com o mar vermelho todos os egípcios, Deus vai nos livrar. E quando começou a ser dizimado um por um, eles buscaram esse poder, eles buscaram essa presença do Espírito, não encontraram. Por que não encontraram? Porque eles mataram Jesus na vida deles. Eles mataram
mataram a presença de Deus na vida deles. E aonde não há presença de Deus, não há livramento, não há sobrenatural. Ali eles falaram: mata ele, nós não queremos ele, nós não queremos a sua glória sobre nós, nós não queremos o seu perdão, nós não queremos a sua cura, a sua libertação, não queremos o seu reino, não precisamos mais da sua ajuda, mata ele. Então Jesus está morto para esses homens, mas eles começaram de um lado para o outro, vendo cada um deles sendo dizimado, e eles falaram, queridos, aqui: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu espírito? Versículo 12. Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar o nome eterno. Cadê esse Deus que fez essas maravilhas? Eles continuam: aquele que os guiou pelo abismo como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para criares um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a sua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo, as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Onde está? Cadê a tua glória? Cadê o teu poder? Cadê as tuas mãos? Cadê os teus livramentos? Cadê, Senhor? Onde está? Olha, estamos perecendo, estamos morrendo. Aonde está, Senhor? Olha, Senhor, olha, Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Oh, Senhor Deus, versículo 16: mas Tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos não conheça, Israel não nos reconhece, Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade, é o Teu nome. Porque, ó Senhor, nos fazes desviar dos Teus caminhos? Porque endurece o nosso coração para que Te não temamos? Faz voltar, por amor dos Teus servos, as tribos da Tua herança. Só por um pouco de tempo fui possuída pelo Teu santo povo. Nossos adversários pisam o Teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem Tu nunca dominaste, como aqueles que nunca se acharam pelo Teu nome. Estamos como aquele a qual nunca foi direcionado por Ti. Estamos como aqueles que nunca carregaram o Teu nome. Estamos esquecidos, Senhor. Os nossos inimigos estão nos pisando, estão acabando conosco, Senhor. Porque Tu fazes desviar os Teus caminhos? Porque endurece os nossos corações? Queridos, aprendam uma coisa: uma vez que o Senhor rejeita, acabou. Às vezes que você errou e houve um concerto e Deus te visitou, você errou, mas Ele não te rejeitou. Mas a palavra fala: buscai o Senhor enquanto, invocai-o enquanto Ele está perto. Se hoje ouvires a minha doce voz, não endureça. O que diz Provérbios 1:23? Convertei-vos pela minha, e eis que vos farei saber as minhas, e derramarei sobre vós o meu. Mas porque eu clamei, recusaste. Porque estendi as minhas mãos e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste o meu conselho, rejeitaste o meu conserto, rejeitaste a minha repreensão. Quando vier sobre vós o tormento, a mim clamarão, mas eu não ouvirei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão. Porque rejeitaram o meu conselho, o meu conserto, a minha repreensão. Fartar-se-ão dos seus próprios caminhos, viverão do conselho dos ímpios, e a simplicidade dos loucos os matará. Mas aquele que me der ouvido estará seguro do temor do mal. Então ele está dizendo que vai ter uma hora que vai clamar e Deus não vai ouvir, sim ou não? Ia ter uma hora, queridos, que eles iam buscar de madrugada e não iam ouvir, sim ou não? Aqui está falando desta hora, está falando deste momento. Aonde está, Senhor? Cadê a Tua glória? Tu és o nosso Pai. Tu não está vendo o que está acontecendo com o nosso povo? Eu estou morto para vocês.
Não foi eu que morri para vocês, foi vocês que me mataram, foi vocês que me excluíram do meio de vocês. Pois cada dia da vida de vocês irão sentir a minha falta. A cada minuto da vida de vocês, vocês vão desejar a minha presença, mas não terão mais. Você está entendendo o quão terrível é a vida de um judeu hoje? Irmãos, vai continuar porque não acabou. Eles vão continuar aqui falando e se lembrando que o Senhor fazia no capítulo 64, porque é o mesmo contexto. Ainda não estou pregando, eu estou contando uma história. Eu vou pregar e você vai se surpreender. Ó, se fendesses o céu e descesse, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem diante da tua presença. Quando fazias, do verbo não faz mais, para eles, amém? Quando fazias coisas terríveis, que não esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Senhor, olha, estamos vazios sem a tua presença, e hoje reconhecemos que não há um Deus como o Senhor, não há outro para servir, não há outro caminho, não há outra verdade, mas agora já era, não tem mais como. Versículo 5, saíste ao encontro daqueles que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, neles há eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundície, e todos nós caímos com a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Coisa terrível. E já ninguém há que invoque o teu nome. Nenhum de nós mais, Senhor, invoca o teu nome. Por quê? Invocamos e nada acontece. Nenhum de nós mais invoca o teu nome. Que desperte e te detenha. Porque esconde de nós o rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Ou seja, Senhor, faça o que quer com a gente, quebra a gente, mói a gente, pisa na gente, faz o que o Senhor quiser. Depois você vai entender por que o Senhor não ouviu eles. Já entendeu, eles foram rejeitados, mas você vai entender melhor ainda. Versículo 9: não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembras da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas um deserto, Sião está feito um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa em que te louvamos, nossos pais, foi queimada, e todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornarem assolação. O templo deixou de existir, sim ou não? Foi queimado, sim ou não? A palavra de Deus é verdadeira, tudo isso se cumpriu. E hoje o povo judeu clama pela presença de Deus e não tem. Falaram tudo isso, não falaram? O Senhor vai responder para eles, sabe o quê? Eu não sou mais o Deus de vocês. Por quê? Porque entre tantas nações, eu escolhi vocês por povo. O que ninguém jamais viveu, eu fiz vocês viver. Eu abri o mar. Quantas vezes, povo meu, eu abri o mar. Só vocês viram isso, só vocês viveram isso. Quantas das vezes, povo meu, eu abri o Jordão, só vocês viveram isso, só vocês comeram o maná, só vocês tiveram acesso a construir, a sacrificar, a viver no templo, só vocês tiveram o privilégio de ser sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas. Vocês foram o povo escolhido para carregar a minha lei, para carregar o meu nome. E o que vocês fizeram com isso? Clamaram, pediram o Messias, pediram a redenção, eu enviei. O que fizeram? Porque a minha lei não era suficiente, criaram a de vocês, seguiram a vaidade, seguiram a razão,
aprenderam a amar o status, aprenderam a amar, queridos, a vocês, aquilo que vocês eram, aprenderam a amar a idolatria que o povo fazia com vocês. Começaram a manipular a fé de todo mundo, começaram a escravizar aquele povo, trazendo doutrinas pesadas aos ombros dele. E quando eu enviei o meu filho, o Messias, para vocês, eu enviei ele para vocês, eu fiz nascer da descendência de vocês, eu fiz viver na cidade de vocês, eu fiz ele ensinar na sinagoga de vocês, ele foi batizado na cidade de vocês, ele veio para salvar vocês, ele veio para resgatar vocês, ele veio para ligar vocês de novo comigo, e vocês o rejeitaram, vocês o pisaram, vocês o crucificaram, vocês excluíram ele por Deus, e toda a minha glória, toda a minha honra, todo o meu louvor, eu entreguei a ele. Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, foi dado àquele a qual vocês excluíram. Ele agora é Deus de um outro povo. Ele é Deus de um outro povo. Não adianta clamar pelo que eu fiz no passado. Vocês tinham que se lembrar do que eu tinha feito antes de pôr a mão no meu filho, antes de crucificar ele. Ele seria morto, ele seria crucificado, mas não poderia ser pela mão de vocês. Eles são Deus de outro povo. Vocês querem resposta porque eu não ouço a oração de vocês? Vocês querem resposta por que eu não abro mais o mar? Por que eu não faço aqueles sinais maravilhosos? Porque eu não sou mais Deus de vocês, eu sou Deus de outro povo. Que povo? Fui buscado, capítulo 65. Oh Deus, isso é muito forte. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Na dor da rejeição, naquela dor que o Senhor expressa em Jeremias 2, quando ele fala para Jeremias: Jeremias, que mal fiz a vós, aos vossos pais, para o meu povo me virar as costas desse jeito. Aquela rejeição que ele fala em Isaías capítulo 1: olha, Isaías, o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu pasto, mas Israel não me conhece. O povo tem virado as costas para mim, só prevalece a mentira, o engano, a injustiça. Este povo prevaricaram para mim. Aquela dor, aquela ferida, aquela rejeição, aleluia, ela foi suprida por um povo, eu e você, que disse: Senhor, eis-me aqui, eu te amo, eu te quero. Tu não veio à toa, tu veio para me remir, tu veio para me tornar o teu povo, aleluia. Israel não quis. E no capítulo 1 de João, no versículo 11 diz: vim para os meus, aleluia, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos receberam foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos me receberam foram dados o poder de serem filhos de Deus. E o Senhor me levou para o Velho Testamento, hoje na minha casa. Entra no quarto, eu quero falar contigo, eu quero te revelar algo. Senhor, tu és maravilhoso. Ele me levou no Velho Testamento e falou: abre aí. No Velho Testamento Deus tratava o povo dele como filho. O povo do Velho Testamento era filho de Deus. Oh, aleluia, está lá. Os meus filhos, ele fala: olha, como a galinha junta os pintinhos debaixo da asa, assim eu junto o meu povo, os meus filhos. O Senhor trata de filhos. Esses filhos se tornaram rebeldes, bastardos, perderam a herança, negaram Jesus, negaram o Santo Salvador. Aí naquele momento, Deus, tu és maravilhoso como tu revelas. Naquele momento de João 3,16, ele já está falando da rejeição. Ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Ou seja, ele já sabia que os judeus não iam crer. Ele fala que só tem um filho. Ali profeticamente ele já estava excluindo o povo judeu, porque ele sabia que o povo de Deus não serviria. Então ele faz menção de um filho só, porque em todo o Velho Testamento ele faz menção de filhos.
Meu povo, meus filhos, ainda que a sua mãe de leite se esqueça de vocês, eu, Senhor, não me esquecerei. Ele trata em todo o Velho Testamento como filho, mas quando ele fala João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único, os outros já estão excluídos. Mas em João ele fala: todos quantos me receberem, eu vou dar o poder de serem feitos os meus filhos. Aqueles que não buscavam, aqueles que não perguntavam por mim, que aceitarem o meu nome, que não rejeitar o meu filho, que não rejeitar o sacrifício dele, esses serão os meus filhos, e eu serei os vossos pais. Eu serei inimigo dos inimigos deles, e adversário dos adversários deles, e ai daquele que levantar a mão para tocar nos meus filhos, nos meus ungidos. Eles são últimos, pois agora serão os primeiros, e vocês que eram os primeiros serão os últimos. Oh, toda a palavra é profética. Aleluia. Eu e você se tornamos filhos. Lindo demais, olha. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não buscavam. Há um povo que se não chamava no meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. Falando do povo de judeu de novo. Que caminhava por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Quantas pessoas hoje andam segundo os seus pensamentos, esquecem da palavra de Deus, né? Versículo 3: povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. É isso que eles fazem hoje, mas não passa disso. Assentando-se junto às sepulturas e passando a noite junto aos lugares secretos, e comendo carne de porco. Eu não comecei a pregar, acredite. E caído de coisas abomináveis no seu prato. E dizem: retira-te, e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Essa é a visão dele. São mais santos do que todo mundo. E mal sabem eles que santo é aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. E diziam, versículo 5: retira-te, e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Esse que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu passarei, sim, deitar-lhes-ei a recompensa do seu seio. As vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelos que lhes tornei a medir as suas obras antigas ao seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto em um cacho de uvas, dizem: não os desperdice, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua a todos. Vocês estão rejeitados. Eu não sou Deus de vocês, mas eu não vou destruir a todos. Vai ter aqueles que vão se render. Quem são esses, pastor? A gente não. A gente é aquele que não chamava pelo nome deles, somos gentios. Quem são esses? 144 mil. Escrito lá em Apocalipse, que os testemunhas de Jeová fazem confusão, mas onde ele fala 12 mil de cada tribo. E ele vai falar as tribos: 12 mil da tribo de Dan, 12 mil da tribo de Levi. E assim ele vai. Por misericórdia, a palavra do Senhor não volta vazia. Ele prometeu a Abraão que a descendência dele seria poupada. Por uma promessa, Deus vai salvar 144 mil desses. Mas o Senhor não vai arrebatá-los com a igreja, não. Eles vão reconhecer a profecia do Messias, e após reconhecer a profecia do Messias, vão negar a sua religiosidade, e vão confessar Jesus, e com a sua vida, com a vida deles, comprarão a salvação. Pastor, me explica isso. Eu e você tínhamos uma dívida. Eu e você éramos pecadores e falhos, sim ou não? Qual era o salário do pecado? Jesus falou: pera aí, eu vou pagar o teu preço. Fernanda, deixa comigo, que eu vou pagar a tua dívida. Qual era a única maneira de a tua dívida ser paga? Com a morte.
Eu vou pagar a sua dívida. Paguei. Você creu, Fernanda, no pagamento da dívida? Você creu, Itamar, no pagamento da dívida? Você creu, Dita? Você creu, Vanessa? Creu, Sandro? Você creu no pagamento da dívida? Quem creu no pagamento da dívida, diga amém. Para todo aquele que crê. Eles não creram no sacrifício, eles rejeitaram o sacrifício, então a dívida deles não está paga, eles continuam devendo, e como eles não creram no sacrifício e continuam devendo, eles vão ter que pagar o pecado com a vida, e depois que pagar o pecado com a vida, aleluia, eles vão para a glória com Cristo, 144 mil. E isso é forte demais. É o preço de não crer no sacrifício. E você, irmão, já crê? Ah, não vai ter salvação na última hora. Beleza, vai ter, eu creio. Mas tu vai aguentar o que está por vir? Entra na internet e coloca lá as Farc arrancando a cabeça de uma família inteira. Vai lá a família toda de joelhos, mandando recado lá, ó, com o machado na mão. Dá um chute nas costas, ele cai e pega o machado na cabeça, cortando a cabeça vivo. E o Espírito Santo está na terra, amém, igreja? Mas quando a igreja subir, o Espírito Santo vai ser retirado. E a palavra fala que o Espírito Santo é aquele que detém Satanás. Quando o Espírito Santo for tirado, quando aquele machadinho estiver na mão, nega Jesus. A gente nega Jesus por um programa de televisão. A gente nega Jesus por minutos de prazer. Não vai negar Jesus quando o machado estiver na mão. Esse momento está chegando. Quem não negar Jesus antes da volta dele e servir em conformidade com a palavra, não vai sofrer isso. Vai viver com ele por toda a eternidade, porque aleluia, em Mateus 24, ele fala que ele vai enviar os anjos dele, vai juntar os quatro cantos da terra e vai juntar os seus, vai ser levado, sabe para onde? Para o novo céu, para uma nova terra, onde não há dor, não há choro, não há pranto, não há tristeza. Mas é necessário você crer. A igreja não foi feita para você enriquecer, a igreja não foi feita para você ter um carro, a igreja foi feita para dizer para você que esse mundo vai deixar de existir, que Cristo está às portas e que Ele quer levar você com Ele. $144 mil Ele vai salvar, por uma promessa que Ele fez a Abraão. Não pela misericórdia dele, pela promessa que ele fez a Abraão. Mas vão subir, mas vão ter que pagar um preço. E qual é o foco da mensagem? Que Deus deixou de ser o Deus de Israel para ser o Deus da tua vida. Deus deixou de ser o Deus de Israel para ser Deus do teu casamento. Deus de Israel, Ele continuará sempre sendo. Mas enquanto Israel o rejeitar, nós estamos aqui para adorá-lo e servi-lo. E a grande fúria do povo de Israel, vou pregar, foi porque Israel desprezou a sua palavra, foi porque Israel pisou no seu nome, foi porque Israel profanou as suas leis, foi porque Israel rejeitou o sacrifício de Cristo, fez o sangue dele ser derramado, foi porque Israel rejeitou as suas profecias, foi porque Israel não quis carregar o seu nome, e uma segunda Israel nasceu, quando o Senhor fala para os gentios, dizendo, vós sois o Israel de Deus. Satanás viu que o primeiro golpe deu certo, Satanás viu que ele conseguiu persuadir o primeiro Israel, porque o Senhor falava comigo hoje no meu quarto, quando Ele me chamou à parte para orar, e falou assim, a mesma coisa está acontecendo, estão pisando no meu nome, estão rejeitando a minha palavra, não estão buscando a minha face, estão criando as suas leis, estão criando as suas doutrinas, estão criando as suas regras,
não buscam mais a minha face, não andam mais segundo a minha palavra, não querem os meus estatutos, não querem os meus juízos. Eu já não estou mais no meio de muitos, eu já não opero mais no meio de muitos. E fala com a minha igreja que se ela não buscar a minha face, eu também me ausentarei dela. Falou o Senhor comigo hoje. E a fúria que eu derramei sobre eles na minha primeira vinda, existe uma fúria programada para a segunda vinda, naqueles que não tiverem um nome escrito no livro da vida, aqueles cujo nome não estão no livro da vida, esses vão ser enganados pelo iníquo que virá segundo a eficácia de Satanás, e esses serão perseguidos, atormentados, mortos, porque não receberam o amor da minha palavra para se salvarem. Não receberam o amor da minha palavra para se salvarem. Diz tu, meu servo, a eles que eu estou à porta. Mostra para eles o que o povo de Israel fez. Mostra para eles o que é a minha ira contra aqueles que não obedecem a minha palavra e não honram o meu nome. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei mais o que fazer, porque Senhor, eu tenho ensinado, eu tenho pregado, eu tenho falado o tempo todo. Quando eu vivi essa experiência da resposta que Deus me deu, eu fui na sala, estava vocês dois lá, eu falei da resposta, não foi? Eu saí do quarto, eu fui lá na sala e falei para eles, depois eu voltei para o meu quarto, eu falei, Senhor, eu não sei mais o que falar, eu não sei mais o que fazer, Senhor, eu tenho ensinado a ler Bíblia, eu tenho ensinado a orar, eu tenho ensinado o povo, Senhor Deus, a não se contaminar com as coisas desse mundo, a não ficar o tempo todo em televisão, em Facebook, internet, a te buscar. Eu não sei falar, eu não sei o que fazer, eu não estou mais sabendo tratar, está fora da minha alçada, do meu alcance, eu não sei, mas se o Senhor me dizer na palavra o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, aleluia. E se eu estiver mentindo, que Deus mande fogo do céu e me consuma, que Ele acabe comigo agora, porque eu não estou aqui para brincar com Deus, eu estou aqui para dizer para esta igreja que Ele está às portas e Ele quer você com Ele. Fala comigo, eu não sou digno de ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor me diz na palavra, porque eu falei com o Senhor. Se eu falar com aquele povo que o Senhor disse ao meu ouvido, muitos não vão crer. Mas se o Senhor falar comigo na palavra, a tua palavra é inegável. Me diz na tua palavra o que eu devo fazer, porque eu já não sei o que fazer, eu não sei como conduzir, eu já não sei como tratar, eu não sei, Senhor. Eu estou vendo vidas destruídas e sei que é o diabo, sei porque elas não estão lendo Bíblia, não estão buscando, eu sei, por mais que ela oculte, mas eu como pastor não sei mais o que fazer. Fugiu da minha capacidade, Senhor. Ele falou, então abre a Bíblia. Quando eu abri, aleluia, Jeremias 1, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te chamei por profeta. Antes que tu fosse gerado, eu já te conhecia. Tu não digas que tu é uma criança, porque eu estou me revelando a você. O que eu mandar você falar, você fala. Aonde eu mandar você ir, você vai. Eu te chamo para arrancares, para derribares. Eu te chamo para destruir, mas eu te chamo para edificares. Eu te chamo para levantar. Abra a tua boca e fale. Eu falei, não, é da minha cabeça, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu já não tenho mais o que dizer para este povo, Senhor. Eu vou abrir a Bíblia de novo, porque isso aqui foi coisa da minha cabeça. Eu peguei a Bíblia, eu fiz exatamente assim com a Bíblia. Oh Deus, eu peguei a Bíblia e fui de um lado para o outro assim. Tirando todos os vícios da Bíblia. E uma Bíblia que nem minha é, foram lá em casa e deixaram lá. Uma Bíblia até rosa, uma Bíblia igualzinha a essa. Idêntica aqui a essa. Até se for tua, sabe que está lá em casa. Até desbotada assim. Mas não foi essa. Eu falei, não, Senhor, eu não sei o que fazer. E eu desfolhei, eu peguei e falei, eu quero que o Senhor fale comigo o que eu devo fazer, porque eu não sei como fazer.
Eu abri Isaías capítulo 1. Antes que fosse formado no ventre, te chamei por profeta, te dei as nações. Não digas eu sou uma criança, eu estou me revelando a você. O que eu mandar você falar, você fala. Onde eu mandar você ir, você vai, aleluia. Eu não sei tratar você, eu não sei o que você está pensando, eu não sei o que você precisa para tomar uma posição, para crer que o Senhor está às portas. Mas Ele falou: meu servo, tu não precisa saber, basta abrir a boca que eu falarei por ti. Fala com o meu povo não me rejeitar. Porque Israel não acreditou que a rejeição ia trazer tantos danos para ele. Israel não acreditou que a rejeição poderia excluí-los do reino. Muitos hoje estão excluídos. Muitos hoje estão excluídos. O Senhor falou comigo: você estava excluído. Você estava excluído. Mas enquanto eu não voltei a chance, enquanto eu não vim em glória buscar a minha igreja a chance, você agarrou a tua chance. Abra a tua boca, fala com a igreja que eu quero levantá-los, eu quero salvá-los, eu quero edificá-los, eu quero renová-los, eu quero curá-los, eu quero abrir portas, eu quero dar unção, eu quero dar poder, eu quero dar autoridade. Meu servo, acorda o meu povo, porque muitos estão morrendo, e aquele povo eu escolhi para abrir a boca e pregar a minha palavra. E fala das maravilhas que ali eu fiz. E o Senhor começou a me trazer a memória. O Senhor começou a me trazer a memória das pessoas que não andavam e andou, das pessoas diabéticas que Ele curou. O Senhor me trouxe até o culto de sexta-feira, que foi uma preparação para isso que Ele ia fazer hoje. Ele me trouxe cada coisa que Ele fez na vida da Dona Leia. Ele me levou no quintal da Dona Leia, na primeira conversão da Dona Leia. Ele me levou ali, aleluia. Ele me reportou o dia em que Dona Leia ali no canto levantou o saco de remédio. Ele me reportou no dia que a irmã Solange foi curada ali, que foi operada ali. Ele me reportou de cânceres caindo por terra. Ele me reportou da irmã Isabel vindo aqui, que nem para os filhos falou que tinha com câncer, e o Senhor revelou que a cura ela caiu aqui. Deus começou a me reportar sinais, maravilhas, coisas incríveis. E Deus começou a me mostrar: olha, esse aqui já era para ser obreiro da minha casa, esse aqui já era para estar proclamando o meu nome, olha, esse aqui se desviou, esse aqui está assim, esse aqui eu quero que você invista, esse aqui eu quero que você levanta, porque o meu momento é chegado. Eu quero valentes para a minha seara, para a minha obra. Mas Deus me levou a cada milagre, Deus me reportou a cada milagre. Deus me levou naquele Réveillon que Ele falou que ia abrir esse lugar. Ele me mostrou os 3 tiros na calçada, que Ele falou: manda o meu povo entrar, que vai cair 3 balas na calçada. A gente entrou, glorificou, e quando abriu estava lá os 3 tiros na calçada, e todos foram livres. Deus me levou a cada sinal. E Ele falou: diz o meu povo para não me rejeitar. E diz o meu povo as minhas regras, que são: aquele que é santo, santifique-se mais. Fala para o meu povo: acabou, chega, não ajunta mais nenhum tesouro na terra, porque a traça não vai só consumir os tesouros, mas vai consumir eles também. Fala com o meu povo que está na hora de começar a juntar tesouro no céu. Fala com o meu povo que está na hora de orar sem cessar. Fala com o meu povo que está na hora de não se apartar da boca dele o livro desta lei. Fala com o meu povo que está na hora de reconstruir o altar, colocar as lenhas para que a minha glória consuma o sacrifício. Está na hora da minha igreja buscar a minha glória, o meu nome. Eu tenho um renovo para trazer a esta igreja, eu tenho um renovo para derramar sobre cada um. O meu espírito estará no momento que você estará pregando esta palavra. Vão olhar para você no púlpito e vão ver que não é você. Saberá que é meu espírito. No momento que será pregado, eu visitarei no lugar, eu incomodarei os corações, a minha chama arderá em muitos saber que eu estou falando. Mas fala com a minha palavra, para a minha igreja, que se não ouvir a minha palavra, eu os pisarei, como aquele quem pisa o lagar. Mas pisarei muitos, até para que eles mesmos sejam salvos. Porque na minha palavra diz: quem são esses que vêm com as suas vestes salpicadas de sangue? Foram aqueles que vieram
da grande tribulação. E quando o Senhor falou isso comigo, eu falei, mas por que então, Senhor? Os judeus não vão ter segunda chance, e esses que vêm da grande tribulação vão ter segunda chance. Ele falou, porque depois que aqueles me rejeitaram, eu prometi que aquele que viesse a mim de maneira nenhuma eu lançaria fora. Então eu vou pisar para que muitos sejam salvos. Mas ele falou comigo, eu vou pisar aqueles que se converteram, aqueles que são servos. Eu entrei em parafuso e falei, mas Senhor, mas se eles se converteram, por que vão ser esmagados? Porque esses aí erram, mas não conseguem viver no mundo. Esses pecam, mas não conseguem viver sem a minha presença. Estão sempre chorando, clamando a mim. E aquele que clama a mim de coração puro eu não rejeito. Qual é o jeito que você quer vir para Cristo? Tranquilo? Subir com a igreja em glória? Ou você quer ser pisado como aquele que pisa a uva no lagar? Porque o lagar já está preparado. E se você não tomar uma posição hoje, Deus vai te jogar lá dentro. E Ele vai pisar você. Ele vai pisar você. Rolei para um lado, rolei para o outro. E que seja o Senhor testemunho. O Senhor fala, eu quero um momento com você. Eu acordei, fui na sala, falei com a minha esposa, falei com as minhas visitas. O Senhor está falando o que Ele quer falar comigo. Eu vou ficar lá dentro, eu vou me trancar lá dentro, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E Deus me deu esse recado para trazer para a igreja. Tudo que Ele fez em Israel, Israel jogou fora. E tudo que Deus fez na vida de muitos aqui, você tem jogado fora pelo mundo, pelos prazeres, pelas mentiras, pelas amizades, pela arrogância, pela dureza do coração, e por achar que o Senhor não está às portas, por achar que o arrebatamento é uma mentira, por achar que não é bem assim, e por achar que Ele não vai executar o seu juízo e a sua justiça, pois acabou o tempo profético da igreja. A última notícia que eu precisava eu recebi. Uma irmã da igreja de Magé, que trabalha para uma família judaica, mas não é qualquer família. É uma família de uma importância muito grande no meio judaico. E eles foram comemorar lá uma festa. E que festa que eles foram comemorar? Tal documento está na mão dela, e ela vai levar amanhã para mim, aleluia. Tal documento, aonde o acordo entre os muçulmanos e os judeus foram feito, aonde eles autorizaram a construção do templo esse que está todo pronto de forma pré-moldada, templo esse que eles só precisam, acredite, de 36 dias para construí-lo, e que a data para construir vai ser entre dezembro e janeiro, dezembro de 2014 e janeiro de 2015, o templo que a palavra fala que a abominação desoladora sentará nela, ou seja, o último sinal para a vinda do Cordeiro, para a redenção da igreja, para aqueles que creem no nome do Senhor, o último sinal, aleluia, se cumprindo, e nós vamos deixar esse mundo podre, corrompido, esse corpo corruptível para o incorruptível. Somos a igreja do arrebatamento, somos a geração eleita, vamos ver o Senhor face a face, ouviremos dele, vinde bendito de meu Pai, aleluia, o momento chegou e agora, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, quem não quer ouvir paga para ver, e você vai ver. Aleluia. Eu falo para a glória de Cristo. Está aqui a minha esposa. Fui tido como louco dentro dessa igreja. Estou mentindo? Me ajuda a fazer o estudo de arrebatamento. Nessa área eu não entro. Isso aí é contigo. A responsabilidade é tua.
Quantas noites chorando, Senhor. Quantas noites o Senhor me revela a tua palavra, Senhor. E quando eu abri a boca nesta igreja e falei, nós somos a geração do arrebatamento, nós não vamos conhecer a morte física, eu quase fui crucificado aqui dentro. Mas o Senhor ia lá e me acordava de madrugada: levanta, abre a Bíblia, vai no capítulo tal, te revelarei isso. Eu acordava minha esposa: eu estou mentindo, aqui Deus me mostrou, olha a revelação, é isso aqui. Deus fala: pega o estudo, faz o estudo, acorda o meu povo, fala da minha volta, dos meus sinais, do arrebatamento, da minha vinda. E eu sempre falando da vinda do Senhor. Esse pastor é maluco, esse pastor é doente, muitos saíram daqui e me tem como doente, mas eu quero dizer, aleluia, eu quero ver me chamar de doente agora. O número da besta está aí, o anticristo já existe, o governo mundial está aí, o templo sendo construído, as águas se tornando em sangue, as luas ficando vermelhas, tudo acontecendo. E eu falei que o Senhor viria na nossa geração. Não estou falando dia, não estou falando hora, mas eu estou falando que o Deus da Bíblia, o Deus que não dorme, o Deus que é real, me chamou hoje em particular e mandou te dizer isso. Um Deus que já há muitos dias tirou do meu coração tudo que possa ter importância nessa terra. Está ali a minha esposa, que sabe que eu não ligo para carro, para casa, para dinheiro, para sítio, para nada, para roupa, para tênis, para nada. Eu não me preocupo, porque só tem uma coisa para mim me preocupar hoje: a minha redenção e a redenção do meu povo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, hoje falou um profeta a esta igreja. Quanto tempo tem que você não ora? Eu orei hoje na igreja. Quanto tempo tem que tu não passa horas de oração com Deus? Quanto tempo tem que você não lê a palavra? Quanto tempo tem que você não medita na Bíblia? Cadê aquela vontade de ler a Bíblia toda? Quanto tempo tem que você não evangeliza alguém? Quanto tempo tem que tu não vem para a igreja com alegria, aquela alegria saltitante do primeiro amor? Cadê ele? Quanto tempo tem que você não é visitado pelo Espírito Santo de Deus? Quanto tempo tem que o Senhor não te usa nos dons espirituais? Quanto tempo tem que você não vê um sinal de Deus na sua vida? Que você não vê o sobrenatural acontecendo? Quanto tempo tem? Até quando estarás prostrado, igreja? Deus te trouxe um lugar terrível. Deus te trouxe num lugar que Ele está presente. Deus te trouxe num lugar que Ele fala. Mas Deus te trouxe num lugar que você vai ser preparado para subir. Deus te trouxe num lugar que não te engana. Porque ontem nós chegamos num lugar onde uma igreja estava reunida e tinha um grande baile à fantasia. Tudo arrumado de carnaval, luz piscando, um verdadeiro baile. Onde aqueles servos do Senhor, entre aspas, estavam rebolando até o chão. Um gesto que nem eu sabia, mas o irmãozinho falou, as irmãzinhas mandando um beijinho no ombro, diz que é uma música de uma funkeira aí. Para você, irmão. E luz piscando, e todo mundo, até o chão, rebolando. Música eletrônica, funk, pagode, tudo com letra de Jesus. E foram à noite ali. Nós saímos, eles estavam ali buscando a alegria própria. Voltamos, estavam ali. E entraram à madrugada fazendo aquilo.
muitas horas satisfazendo o seu corpo, muitas horas satisfazendo a sua alegria pessoal, muitas horas buscando uma satisfação própria. E hoje, querido, eu vi com os meus olhos, em 5 minutos que ligaram o som, cantaram louvor. Enquanto cantou o louvor, a irmã pegou o microfone e começou a falar em línguas e profecia. E eis que eu tenho me agradado de vós, eis que estou derramando dom. Agora eu quero que todos falem comigo em língua. Assim dizia ela que o Senhor estava falando. E todas aquelas pessoas que um dia antes estavam rebolando até o chão, aquelas pessoas que ficaram horas buscando satisfação própria, estavam todos pulando no poder, entre aspas, todos falando em língua, todos sapateando no mistério. E um mover tremendo. E Deus está aqui. Olha o anjo tocando ali. Ó, Deus te dando um dom aqui. Eu falei, para tudo, peraí. Como que se fica 3, 4, 5 horas, música eletrônica, pulando, rebolando até o chão, e pega o microfone, em 5 minutos Deus vai se revelar a todos? Aí Deus falava comigo, tá vendo? Por que eu estou te mostrando isso? Tu tá vendo porque tu tem que abrir a tua boca. Eu não estou ali. Eu não estou ali, não sou eu que estou falando. Eu falei, Senhor, e é isso que temos visto aí fora, sim ou não? Quantas pessoas você conhece enganado e que está dizendo que Deus está falando com elas? Quantas pessoas você conhece que falam em línguas, que marcham no poder e tu sabe que Deus não está na vida dela? Deus me levou a uma igreja ontem para pregar e foi algo terrível. Ou foi a melhor coisa que eles fizeram, ter me chamado para pregar lá, ou a pior? Porque foi terrível. Aquele vaso quebrado não foi nada perto do que o Senhor fez com eles ontem. Mas no final eu falei, eu estou pregando assim porque eu amo essa igreja. E você que fala em língua e fala pela carne, para que você não fique rebaixada perto dos outros que falam. Você que marcha e pula no poder, dizendo que é o Espírito Santo de Deus, tu sabe como é que está teu casamento e sabe que Deus não está no teu casamento. A meia dúzia baixava a cabeça. Tu sabe que Deus não está na tua saúde. Você sabe que não há paz na sua casa. As pessoas iam baixando a cabeça. Então você sabe que eu não estou pregando nenhuma mentira. Sabe que a igreja está falida. Sabe que a igreja está enferma. Sabe que a igreja tem que passar por uma renovação. A igreja tem que acordar. A igreja tem que se purificar. Porque assim, queridos, tem que ser feito porque ela está contaminada. E não houve um que falasse uma palavra. Sabe por quê? Porque contra a verdade não há argumento. Quando não houve uma palavra, quando se perguntou quanto tempo você não separa uma hora de um momento de oração, não houve uma palavra, quanto tempo você não separa um tempo de leitura, quanto tempo você não ganha uma alma para Cristo, quanto tempo tu não sai para evangelizar, quanto tempo tem que tu não pede perdão, quanto tempo você está sem falar com alguém, quanto tempo você está carregando rancor no teu coração, ódio, quanto tempo? Se a redenção está próxima e Deus quer um concerto contigo hoje. Quanto tempo, igreja? Quanto tempo? Aleluia. Capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificarias vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Quem tremeu, diga amém. Amém. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação. Oblação é oferta voluntária, para quem não sabe. Como aquele que oferece sangue de porco, aquele que queima incenso, como aquele que bendiz um ídolo, também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações.
Aqui o Senhor engloba todas as religiões, amém? Jesus é o caminho, lembre-se disso. Também eu, versículo 4, quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, o Senhor seja glorificado, para que vejam as vossas alegrias, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, ela deu à luz a um filho. Que jamais ouviu tal coisa? Quem jamais ouviu tal coisa? Que viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. O Senhor está próximo, é isso que Ele está dizendo. Ele já fez essa cidade, ela já está pronta, Ele tem poder de fazer em um dia. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Prometeria a minha volta e não cumpriria. Prepararia todo esse cenário e não viria. Daria todos os meus sinais e não cumpriria. Pois todos os meus sinais estão aí. Eu vou cumprir, é isso que ele está falando. O que é que nós temos que fazer, nós que somos servos? Versículo 10, regozijai-vos com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos que amais, enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteaste, para que mameis, vos farteis dos feitos das suas consolações, para que cegueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória, porque assim diz o Senhor, eis que estendereis sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda, então mamareis ao colo vós, mamareis ao colo, vos trarão e sobre o joelho vos afagarão, como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos serei consolado. Mas pastor, Deus não rejeitou a Jerusalém, já é Jerusalém celestial, é aquela que vai pousar no Monte das Oliveiras, aleluia, e isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra, então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Já está falando para quem ficou, porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados, os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros, os que comem carne de porco e abominação, o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Aqui já não é juízo mais com o povo de Israel. O povo de Israel já sofreu juízo. Quem é esse aqui? Já é os gentios que o rejeitaram. Amém? Que não é você não vai rejeitar, amém? Amém? Glória a Deus. Versículo 22, só para... Não, vamos aqui ler o versículo 20. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos e carros e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, a celestial. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tornarei alguns para sacerdotes, para levitas, diz o Senhor. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Enquanto aqueles estão festejando, enquanto será uma grande festa, serão os grandes júbilos,
carnes estarão no lugar aonde o fogo não se apaga e o bicho não cessa. Este momento é agora, está prestes a acontecer, mas o Senhor está trazendo essa palavra, que Ele quer que você esteja nessa festa. E o Senhor manda dizer que as mensagens daqui para frente vão ser tudo mensagens preparando para a volta dEle. E a volta dEle está próxima, e quem é servo se alegra com isso. Quem é servo se regozija com isso. E novamente, as carnes se espalharão como esterco, porque Deus é ruim? Não. Porque estamos indo lá fora pregar, Jesus está falando, eu não quero Jesus, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero essa lei, você é radical, não posso levar a Bíblia ao pé da letra, não é bem assim, as coisas mudaram. Eles não querem Jesus, eles não querem a promessa. Mas tem alguém aqui que quer a promessa? Diga amém. Amém. Querer a promessa não é dizer amém, querer a promessa é viver a palavra. E que o Senhor nos abençoe ricamente por esta revelação, que eu não posso chamar de mensagem, mas de revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor.